Em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 12 em diante, a palavra de Deus ela diz assim: E aconteceu que, estando ele numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, seja limpo. E logo a lepra desapareceu. Olha só que palavra magnífica que nós aprendemos aqui nesse texto. Jesus ele chegou a uma determinada cidade e de repente chegou até ele um leproso. E esse leproso ele se prostra diante de Jesus e fala assim: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me curar. E aí o Senhor fala para ele: eu quero, seja limpo. E aqui nós aprendemos lições magníficas com esse texto. A primeira coisa, a condição do homem. Aquele homem ele estava completamente leproso desde a cabeça até a planta dos pés e, segundo a lei, ninguém podia se aproximar daquele homem por causa da lepra. Hoje em dia, muitas vezes é comparado a lepra ao nosso pecado. O nosso pecado ele nos afasta de Deus, o nosso pecado nos afasta da comunhão, o nosso pecado nos afasta da comunhão entre os irmãos, da comunhão entre aquelas pessoas que realmente desejam a Deus. Nosso pecado nos afasta de Jesus, o nosso pecado entristece o Espírito Santo e ele é comparado à lepra. Mas da mesma forma que aquele homem chegou até Jesus, nós precisamos reconhecer todo o nosso pecado e chegar até ele para pedir perdão, porque ele está disposto a nos perdoar de todos os nossos pecados. Romanos 3:23 fala assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sem Jesus, a nossa condição espiritual é como se fosse aquela lepra. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta daquelas pessoas. Mas olha só a atitude de fé que aquele homem teve. A palavra fala que ele se prostrou diante do Senhor e ele rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me curar. A primeira coisa que aquele homem reconheceu foi o poder de Jesus. Ele falou: se quiseres, ou seja, o Senhor tem todo o poder nos céus, na terra, o Senhor é o Criador do universo. Se o Senhor determinar, se o Senhor quiser, se o Senhor liberar uma palavra de cura sobre a minha vida, o Senhor vai fazer, vai acontecer, porque o Senhor é o Criador. A palavra fala então que ele fala assim: se quiseres, o Senhor pode, ou seja, ele reconhece o poder de Jesus, reconhece a soberania e o poder. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: muitas vezes nós não estamos com essa fé no Senhor. Muitas vezes nós achamos que Jesus ele não tem mais o mesmo poder. Não achamos que Jesus não é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago 4:10 fala assim: humilhai-vos perante o Senhor, porque no tempo determinado Ele vos exaltará. Se você chegar com o coração humilde, quebrantado diante de Deus, como esse leproso chegou: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me curar. Ele vai curar a sua alma, Ele vai curar as feridas da sua alma, Ele vai curar o seu corpo. Ele é o Jeová Rafá, que é capaz de curar as enfermidades que está em nosso corpo. Ele é capaz de curar as enfermidades do Espírito, perdoar os nossos pecados, porque Deus responde a corações que estão quebrantados, não ao coração orgulhoso. O nosso Deus, Ele é aquele, como se fosse aquela passagem que Jesus explicou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, sobre aquela passagem que fala do publicano e do fariseu. O publicano chegava diante do Senhor e se humilhava, mas o fariseu se orgulhava. Graças te dou, Senhor, que eu não sou como os demais homens, roubadores, pecadores, profanos. Eu dou o dízimo, eu sou um religioso, eu frequento. E aquele outro homem, que era o publicano, o pecador, falava assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou pecador. E a palavra fala que Jesus falou que é este homem que desceu justificado para a sua casa. A resposta de Jesus com compaixão e poder. Olha só o que Jesus fala: ele estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, seja limpo. Sabe por quê? Porque enquanto a lei falava assim que as pessoas não poderiam se aproximar de outras pessoas, o leproso não poderia se aproximar, ou a pessoa que estava sã não poderia se aproximar do leproso, senão ela ficaria contaminada. Jesus falou e chegou até ele, tocou naquele homem e restaurou por completo a sua lepra. Sabe por quê? Porque Deus não é aquele que quer viver afastado de você, Ele quer te restaurar por completo.
Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer tocar na sua vida. Ele está falando constantemente para você: eu quero, seja limpo. Eu quero restaurar você, eu quero te curar, eu quero te levantar, eu quero curar as feridas da sua alma. Salmo 103, versículo 2 fala assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao teu santo nome. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Conclusão: o pecado nos contamina, mas Jesus pode nos limpar. A fé humilde atrai o agir de Deus, a humildade daquele leproso atraiu o seu milagre. Jesus tem poder e compaixão para transformar as nossas vidas. Ele fala: tocou aquele leproso, Ele quer tocar também em você. A obediência confirma a transformação. Jesus fala: vai e mostra-te ao sacerdote aquilo que Deus já tem feito em sua vida. Ele foi, obedeceu. Por quê? Porque ele foi transformado e tocado pelo Senhor. A partir do momento que você é tocado, você passa a viver em obediência. E quinto, a oração sustenta uma vida vitoriosa. Jesus sai dali, daquele momento, a multidão o cerca, mas a palavra fala que ele ia para os lugares desertos e ali orava. Se Jesus orava, imagina nós, como nós precisamos orar. Que você possa receber esta palavra, que você possa compartilhar o Evangelho com mais pessoas, para que mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade de Deus. Que Deus te abençoe.